todos, tudo bem? Mariana Burato por aqui, da Interativa Educação e Engenharia. Hoje, na nossa série de Papo com a Burato, a gente vai falar sobre perícia judicial. Sim, a gente vai bater um papo bem bacana com o engenheiro Gustavo Bíssego, para a gente saber o que é ali, como que são as perícias judiciais, como que alguém se torna um perito judicial, como que é trabalhar com perícia judicial, certo? Se você se interessa por esse tema, então minha recomendação você já sabe para você ficar aqui e nos assistir até o final, tá? Não esquece também de comentar, de curtir o vídeo, de compartilhar, enfim, fique à vontade, tá certo? Então vamos lá com as apresentações. O Gustavo, gente, vou ter que ler aqui, né? Claro, né? Porque de cabeça, Gustavo é técnico em eletrotécnica, tecnólogo da construção civil, engenheiro civil, ele é perito judicial atuante nas varas de Campinas, Valinhos, Mojimirim e Mogi Guaçu, que é aqui da região metropolitana de Campinas, membro titular do Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias, do IBAP, desde 2016, ou seja, já tem um tempinho já, né? Proprietário da GO Perícias e Avaliações e também da Doutor Resolve em Campinas e consultor técnico de diversos condomínios residenciais aqui também na região, ou seja, de peso, né? Para vir falar com vocês sobre perícia judicial. Então, para começar, Gustavo, queria te agradecer. Além disso, Gustavo, ele é um amigo pessoal nosso, principalmente do meu marido, já conhece meu marido há anos também, e aí é muito interessante porque a gente vai seguindo, né, carreiras, cursa a faculdade junto e essa coisa toda, mas acaba seguindo carreiras diferentes, e isso é muito bacana, tá? Então, Gustavo, antes de você começar, eu queria te agradecer mais uma vez pelo aceite no convite, porque com todo esse currículo aqui, é muita coisa, eu sei que a sua agenda é super corrida, fora que você tem 2 filhos lindos aí, enfim, então, muito obrigada por ter aceitado o meu convite, por poder falar com a galera. Oi, Mari, tudo bem? Profa, né? Eu chamo você de profa, uma professora. É porque eu dei aula para o Gustavo, gente, também, É, é verdade. é isso aí. Não, É obrigado por você verdade. ter me chamado, né? A honra de participar, né, dessa nossa bate-papo aí. E eu espero contribuir, né, com as informações, com a vivência que eu já tenho, né, nesse ramo de perícias, para que os nossos engenheiros, futuros engenheiros, possam também seguir essa carreira também. Maravilha, eu tenho certeza que vai ser maravilhoso. A gente vai ter muita coisa aqui, muito assunto. E, Guga, eu vou começar do começo mesmo, né? Quando a gente fala em perícia na engenharia, o que é perícia na engenharia ou perícia na construção civil, né? Porque somos 2 engenheiros civis aqui, né? Quando a gente fala em perícia, a gente pode definir como, e é assim, perícia é uma coisa só, ou são várias coisas, quando a gente fala perícia e avaliação, enfim, é uma coisa só ou são várias coisas? Então, perícia, conceitualmente, né, ela é uma atividade que ela envolve você descobrir uma causa de um evento, né? E dentro dessa engenharia legal que a gente fala, né, que é um ramo de perícia, a gente tem vários tipos de atividades, né, que podem se envolver com perícia, né, que são as produções antecipadas de prova, são obrigações de fazer ou não fazer, são vários tipos de atividades que fazem. Avaliação de bens, avaliação de imóveis, avaliação de máquinas, equipamentos, avaliação de lotes, é uma infinidade. Até mesmo quantificação de orçamentos, também tem equalização de orçamentos. Então, é um ramo muito grande, muito extenso. Tá, você falou da engenharia legal, né? Eu achei interessante esse termo, né? E você falou de orçamento também, que dá para que dá para gente fazer, perícia e tal. Como que funciona isso? O que faz um perito, né, de engenharia? Assim, tipo, para você fazer essas perícias, né? Seja em qual, dentro da engenharia legal, que eu adorei esse nome, dentro desse dessa área. Para você fazer as perícias, você teve que fazer algum tipo de formação ou só com o diploma de engenheiro você já consegue atuar como perito, né? Para fazer as coisas de perito. Então, acho que nessa pergunta são duas, né? Primeiro, o que faz um perito e segundo, como que é a formação, né? Se só com o diploma da faculdade a gente conseguiria atuar como perito de engenharia. Essa é uma questão muito interessante, porque, teoricamente, o que
o requisito mínimo para você atuar como perito judicial é você ter um diploma, né? Um diploma de graduação. Porém, o buraco é muito mais embaixo, né? Para você ser um perito, você primeiro, o que a palavra perito nos traz, né? É você saber muito sobre alguma determinada coisa, né? Então, o que eu sugiro? O perito, os bons peritos que tem no mercado, eles nunca param de estudar. Cada perícia é um estudo, não adianta, não tem como. Você tem que conhecer muito as normas, as NBRs, saber a linguagem forense, né, a linguagem que geralmente se pratica nas pautas, nas laudas que tem, isso aí falando no caso judicial, e extrajudicial não muda muito, é a mesma coisa, porque um laudo extrajudicial, ele pode incorporar a um processo judicial. Ah, então, qual que é a diferença entre um laudo judicial e um laudo extrajudicial? O laudo judicial é aquele laudo, né, que veio de uma solicitação de um juiz dentro de um processo. O Não. extrajudicial é fora dessa esfera. Pode ser Tipo, feito qualquer por qualquer pessoa momento. pode contratar? Por que uma pessoa contrataria um perito, por exemplo, né? Judicial ou extrajudicialmente? O perito judicial, ele é um contratado do tribunal, vamos dizer assim. Ele é um contratado do juízo. O extrajudicial, ele pode ser contratado por uma das partes para poder verificar alguma patologia ou fazer avaliação de algum bem, né, como eu já tinha falado, para poder se balizar até para compra. Por exemplo, ele quer avaliar uma casa, ele quer saber o real valor da casa. Ele pode contratar um perito que faça a avaliação e isso toma como base para ele fazer uma negociação. É um caso que pode ser feito extrajudicialmente. Mas a maioria dos laudos extrajudiciais, né, eles podem ser feitos para uma tentativa de negociação com outra parte, né, primeiro, para que não vá às vias de fato entre em litígio, mas também pode ser uma matéria de uma inicial, né, uma composição de uma inicial de um processo para se requerer alguma coisa em troca, né? Não é uma coisa em troca, seria requerer alguma contrapartida ou um ressarcimento, né, de algum dano que possa ter ou alguma questão de, por exemplo, desapropriação Uhum. de áreas pela União, né, que precisa passar alguma linha de transmissão. Isso aí é tudo avaliado, tem toda uma avaliação, um laudo. Então, isso serve Entendi. como base para o juiz. O juiz, ele acaba sendo uma pessoa que precisa de mais braços, né? E mais braços e mais olhos, que a gente fala. Então, o perito é um olho do juiz técnico. Ele é um consultor técnico do juiz. Entendi. Aí você vai lá e monta o seu laudo dentro dessa linguagem jurídica, digamos assim, de forma que o juiz, que é um cara leigo, que ele só sabe de lei, que ele consiga entender aquilo que você enquanto técnico, enquanto engenheiro, está vendo, está conseguindo visualizar Isso. ali e analisar e avaliar e tudo isso. O juiz está te dando uma responsabilidade para que você oriente-o a tomar a decisão correta. Então, Entendi. isso que a pessoa que quer se tornar um perito, tem que ter claramente essa questão. Você faz parte de uma decisão que o juiz vai tomar. Entendi. Então envolve a responsabilidade também, né? Porque Com certeza. tipo, envolve muita, pelo menos não só a responsabilidade técnica, mas também responsabilidade civil, criminal. Como que os peritos lidam com isso? Por exemplo, como que você lida com isso? Né? Quando você começou a sua carreira, também vou perguntar isso, né? Não, aliás, se já quiser responder, quando que você começou a atuar como perito, por exemplo, como que foi para você lidar com essa responsabilidade? E se você vê alguns colegas de profissão que não lidam tão bem, ou enfim, que passam por cima, ou que não liga mesmo, fala, não dá nada,
sei lá, isso acontece também ou não? Infelizmente acontece. Infelizmente acontece. Acho que em todas as áreas, né, nós temos bons, ótimos profissionais e profissionais com qualidade questionável. No caso, existe no caso da responsabilidade, né, que você bem apontou aí, o juiz, ele pode mudar vidas, né? Isso ele pode enriquecer uma pessoa, ele pode fazer uma pessoa ficar na míngua com uma decisão por causa de uma questão errada ou certa que essa pessoa venha fazer. E nesse caso, você sendo perito, né, e sendo um apoio do juiz, você pode contribuir, né, para essa situação. Então, você faz parte de uma mudança de uma vida de uma pessoa, de uma empresa, você acaba fazendo parte. Então, a responsabilidade tem que ser muito grande, você tem que estar muito certo do que você está colocando no seu laudo. Se você tiver com alguma coisa duvidosa e um dia for pego, a coisa pode ficar feia. Existem casos de peritos que já foram presos por fraudes. Tem um caso de um perito de engenharia que foi preso porque falsificou o diploma para atuar como perito. Ô, louco, mas aí ele, nossa, uma pessoa dessa, ela incorre em duas coisas. Primeiro, a falsificação do diploma, e segundo, da falsificação da própria perícia, do próprio laudo. Tem isso aí. Aqui no E estado aí, de São Paulo, nem fiquei sabendo. Espírito Santo, parece que foi. Espírito Santo? Caraca. A pessoa tem que É. ter coragem de fazer um negócio desse, né? Mas tem. Pior que o Brasil é muito grande, existem as pessoas que pegam e tentam, no jeitinho, conseguir as coisas, mas um dia a casa cai. Não tem jeito. Falando em engenharia civil, um dia a casa cai. Brincadeiras à parte, a parte, um dia a casa cai mesmo. Ô, Guga, eu ainda tô com uma dúvida aqui, ó. Quando a gente fala em laudo judicial, porque o extrajudicial, então, qualquer pessoa pode contratar para fazer avaliação, né, do imóvel, enfim, ou para qualquer outra, tá com uma patologia, quer descobrir e tal, tá. Mas no caso da avaliação judicial, né, da perícia judicial, sempre tem o litígio, sempre tem uma briga entre as partes, ou seja, por exemplo, em qual é o momento que as partes entram, então, tipo, alguém entra com um processo, como que queria entender um pouquinho mais de como que funciona isso, porque é uma coisa que eu sei muito pouco, assim, eu sei o raso, né? Então, vamos perguntar para quem está no rolê aí. Tipo, uma pessoa entra com um processo contra alguma coisa, contra alguém, contra algo, e aí é designado um perito. É isso? Tipo, aí o juiz vê aquele processo, designa um perito, e aí você vai fazer o que o juiz pediu. É tipo isso, mas sempre tem uma briga, sempre tem o judicial é sempre um processo, é sempre um litígio, sempre uma briga, sempre trabalhoso, cansativo, assim, no sentido de quem entra com o processo. É tipo isso? Existe sempre uma questão controversa, né, que falam, né? E aí Uhum, que que o bonito. perito é uma questão controversa, até na linguagem forense se fala muito sobre isso. São duas partes, uma acionando a outra, o requerido sendo acionado pelo requerente, né? E aí quando o juiz vê a necessidade de um apoio técnico, né, para poder tomar a sua decisão, ele designa um perito que está homologado no sistema de auxiliares da justiça. Depois eu vou falar mais como é que funciona isso aí, que eu tenho certeza que você vai perguntar para mim. Com certeza, eu estou aqui só nas minhas anotações, ó. Eu te falei, a gente tem um norte na conversa, mas acaba surgindo outras perguntas mesmo. Sim, É impossível não surgir, né? sim, com certeza. E aí, a partir daí, o perito ele vai verificar, ele tem que analisar o processo, não adianta ele falar, eu vou cobrar X por isso. Não, ele tem que saber o que ele vai lidar, com o que ele vai lidar, quanto tempo que ele vai gastar, mais ou menos, para poder valorar o trabalho dele. E aí ele faz uma proposta de honorários. Essa proposta tem juiz que indifere no começo, tem juiz que indifere depois. Então, tem toda uma
uma questão, uma tramitação, né? Então, tem juiz que indifere, tem juiz que pede a manifestação das partes para saber se estão de acordo com o processo, com o valor do honorário, ou o juiz pode falar assim, para essa perícia eu vou designar fulano de tal e fixo os honorários em X reais. Aí vai do perito aceitar ou não. Ah, entendi. Tem essa situação também. Eu achei que era sempre que o juiz designava sempre o valor, sabe? Tipo, não, para isso aqui eu vou pagar X valor, X reais. Nunca que tinha, eu não sabia que tinha essa possibilidade do perito passar uma proposta e aí do juiz aceitar ou não. Isso aí é legal. A maioria o perito passa a proposta. A Ah, maioria é legal. assim. É difícil. Nos casos de engenharia civil, a maioria é assim. Tem casos, quando acho que na trabalhista que é mais fixado, tá? No caso de perícia trabalhista, avaliação de máquinas, né? Quando é segurança do trabalho, né? Envolvido um engenheiro de segurança do trabalho, ele pode fazer muitas perícias na área de trabalhista, né? Então, geralmente é fixado. E aí tem aceitando, as partes aceitando a proposta de honorário. Aí você dá sequência nas diligências, né? Fazer a vistoria em si, tudo, fazer a elaboração dos laudos, e aí faz o laudo, apresenta o laudo, as partes se manifestam com assistentes técnicos, né? Se manifestam sobre esse laudo, que aí eles elaboram um parecer técnico do laudo pericial, e aí vem os esclarecimentos, se tiver quesitos complementares. É uma tramitação bem burocrática, né? Mas ela não foge muito dessa regra. Proposta de honorários, laudo, manifestação sobre os laudos, depois você faz a manifestação dos pareceres e aí entra a decisão. E nisso no meio pode até impugnar. Se o laudo for muito mal feito, o juiz identificou que foi mal feito, ele pode impugnar o laudo e pedir de nova perícia. Eu entendi. Então, nossa, é uma outra informação interessante que eu não sabia. Então, por exemplo, tem o processo, o juiz designa lá o engenheiro que tem que ser homologado, que você já vai me explicar já como que funciona isso. O engenheiro passa a proposta, é um processo muito demorado, né? Sim. Aí o engenheiro passa a proposta dos honorários, o juiz acata ou não, ele pode acatar ou não, pode pedir para as partes se manifestarem, ou ele, né, ou ele já passou o valor que tem que fazer, e aí cabe ao profissional aceitar isso ou não. Aí depois disso, aprovou, o engenheiro, o perito faz o laudo pericial, entrega para o juiz, e aí as partes têm que contratar assistentes técnicos, que eu acredito que devem ser formados também, né? Ou não? Teoricamente, tem que ser. Sim, na teoria. Não tem regra, não tem regra disso, tá? Isso de assistente técnico não tem regra. Não tem regra. Geralmente ele é contratado antes, né? Porque aí, antes após a proposta feita, geralmente a proposta, quando vem a diligência, quando vem a designação, o juiz já pede os quesitos, levantamento de quesito das partes, que aí são perguntas que o perito tem que responder dentro do laudo. E o juiz também pode fazer essas perguntas também, que a gente chama de quesitos. Então, são os quesitos. Quesitos são perguntas na linguagem jurídica. Isso. É a linguagem forense. Perguntas técnicas. São perguntas técnicas relacionadas ao evento, ou à patologia, tá? Ou ao imóvel. Então, são perguntas técnicas. Geralmente, quem faz esse tipo de perguntas são pessoas técnicas. E aí sim vem a contratação do assistente técnico, que pode ser um engenheiro. Ele não precisa ser um perito. Pode ser até um técnico, tá? Ele sabendo fazer uma pergunta técnica e tendo conhecimento, nada impede de ser, não ser um engenheiro, mas geralmente é engenheiro que faz. É como se esse assistente técnico ele fosse fazer questões para contestar o seu laudo. É nesse sentido? Para contestar, é nesse sentido ou não? Não, isso aí vem depois. Isso aí é o parecer técnico, tá? O quesito, ele vai fazer perguntas para nortear o perito para
achar a causa do problema. Aham. Por exemplo, um quesito de avaliação de imóveis. Qual o valor do imóvel, considerando que os imóveis ao redor têm valor médio de X? É um tipo de quesito assim. Entendi. Por exemplo, que tem muito caso quando entra construtora, se o manual de manutenção entregue pelo condomínio para o condomínio, que a construtora entregou para o condomínio, se esse manual está sendo feito à risca, com registros. Então, o perito vai ter que ir lá, verificar o manual, verificar se tem registro. Então, tem todo esse tipo... Ele vai municiando o laudo, vai ajudando a contribuir com a clareza e detalhamento do laudo. Aí, após feito o laudo, aí tem as considerações que os assistentes técnicos façam, que eles podem achar que está em desacordo com o perito, ou alguma coisa que o perito não se atentou, ou algum fato novo. Ele pode pedir quesito complementar, um quesito que pode sugerir, Entendi. na hora da diligência, ele achou alguma coisa e faz um quesito suplementar, complementar, que aí o perito responde também, não é O que é a manifestação. diligência? Diligência é a ida até o local, né? A vistoria em si. Tá. A diligência que fala é o ir ao local para constatar o fato. Entendi. Entendi. É bem complexo, então. Quanto tempo demora, mais ou menos, um processo de laudo de perícia judicial? O mais rápido que eu vi, são os processos de produção antecipada de provas, né? Que ele só vai para constatar o fato. Por exemplo, tem uma fissura aqui. Vou constatar que tem uma fissura aqui que pode comprometer a estrutura. Fui lá, pum, Aham. existe uma fissura que está comprometendo a estrutura. Uma trinca está comprometendo a estrutura. O fato foi constatado. Agora, o que fazer depois, se vai ser cobrado da construtora, do construtor, se vai ser obrigado a ele a reparar, é um outro processo. Verdade? Nossa, Esse aí demora 3 meses, no mínimo. No 3 meses mínimo. no mínimo. Mas eu já peguei casos de 2014, 2011, que ainda Verdade? não finalizaram. Nossa, meu Deus, eu tô, tipo, é um processo, né? Vai para a justiça, é um processo. Sim, Demora, sim. né? O juiz tem N casos para analisar e o caso de uma perícia é só mais um deles. É só mais um deles. É só Atualmente, você mais um está com deles. algum caso, assim, esperando Vixe, a avaliação e não sei o quê? tenho vários, tenho vários. Verdade. De uma hora para outra aparece aqui uma solicitação para você fazer ou a diligência, ou mandar uma manifestação em cima de laudo que você fez. Ô, Guga, e tem essa que você falou, uma hora aparece e tal, né? Para fazer para se manifestar e tal. Isso tem então relação com essa homologação no sistema, então de você ser cadastrado em algum sistema. Isso, é E, assim. e qual é esse sistema? Como que funciona? Enfim, né? Para pensando aí no pessoal que quer atuar na área, como que funciona isso, esse Eu vou, sistema? Não eu vou é falar, tipo, eu vou falar com questão de São Paulo, tá? Eu não sei tá, como é que estão nos outros estados. aham, Antigamente, para você ser um perito, você tinha que pegar, levar o seu currículo nas varas, entregar nas varas, que aí eles iam fazendo um banco, né, de currículos, e aí, se você tivesse muita sorte, o escrevente ele pegaria e passaria para o juiz, e o juiz designaria esse perito. Ou aham. se você conhecesse o juiz, tudo isso aí ia diminuindo, o caminho, né? Isso ainda ajuda, tá? O fato de você tiver uma relação com o juiz, isso aí não, ajuda sim. Só que existe um portal, né? Se você escrever no Google, Auxiliares da Justiça, é um portal onde você faz essa homologação.
onde você pega, você faz um upload de toda a sua documentação que eles pedem tanto a parte de certidões negativas, o diploma, outros diplomas de cursos que você possa ter que sejam relevantes, isso tudo é considerado. E aí você pode escolher a área que você quer atuar. Ó, eu quero só atuar nas varas de Campinas, ok. Ah, quero só atender Campinas, São Paulo, São José do Rio Preto, ok. Você que escolhe. Aí, quando o pessoal da vara, né, for procurar um perito, ele vai ele aí, a partir daí você tem uma resposta, vem um e-mail, sabe, falando se você está homologado ou não, e aí é aguardar. Não tem outra coisa, você tem que aguardar. Aguardar, aguardar. Não dá Aguardar. para contar que, nossa, Não conte. próxima perícia que aparecer, eu vou ser indicado. Não. Não conte com isso. Quanto tempo, mais ou menos, quando você fez o seu cadastro? Você lembra quanto tempo você aguardou? É que eu fiz em duas partes, né? Eu fiz como a moda antiga, né? Tá. E aí eu tive minha primeira designação foi, eu não ainda era formado como engenheiro civil, era tecnólogo ainda, então tinha um diploma, eu poderia. Aí me chamaram para fazer uma avaliação de equipamentos em Bugaçu. Em Bugaçu. Essa foi a sua primeira perícia? Judicial. Judicial. Foi em 2013. Eu liguei para tentar agendar a diligência, e o caso era uma cooperativa, né? E aí eu liguei lá, o responsável pela cooperativa falou, não tem mais máquina aqui. Não tem o que você avaliar. Aí eu peguei, peticionei, falei, é impossível fazer a perícia por causa disso. Até hoje não teve andamento. Em 2013. Andamento assim, não teve perícia, não teve nada. Não teve perícia, morreu ali, acabou. Morreu. A minha primeira perícia não foi feita. Não, nossa, cara. Ai, gente, mas uma perícia vence, assim, tipo, ela caduca, esse processo caduca? Não, ele fica lá. Você pode, tipo assim, daqui 20 anos ser chamado para finalizar essa perícia de 2013. Pode sim. Ô, Guga, e como... então tá, beleza, essa foi a primeira perícia. Qual foi a primeira perícia de fato, assim, que teve a perícia mesmo em si? O ato da perícia, de ir, sei lá, até o local, de montar o laudo, enfim. Como que foi, assim, a primeira vez que você fez, de fato, uma perícia? Foi uma perícia que eu fiz para mim mesmo. Verdade? Como assim? Foi. É assim, teve um problema onde eu morava, no apartamento onde eu morava, e aí eu peguei e acionei a construtora para que fizesse uma reparação, porque estava na garantia. E a construtora não quis fazer. E como eu já estava interessado em perícia há muito tempo, eu já vim estudando há muito tempo, eu vou fazer um laudo e vou entregar para eles. Aí eu peguei e fiz um laudo, super bonitinho, certinho, estudei pra caramba, fui lá, bonitinho, entreguei e copiei o síndico do prédio. A construtora pegou e fez tudo que eu pedi, e o síndico me contratou para fazer um laudo do condomínio. Aí começou. Ah, que beleza! Aí começou. Aí você não parou mais. Até hoje eu atendo esse condomínio. Verdade? Eu sou consultor dele faz 8 anos, acho. 8 anos. 8, 9 que anos. Legal! E aí, Então, no faz caso, mais. não foi... O Miguel nasceu lá, vai fazer 10 anos. 10 anos. Nossa Senhora. Mas esse aí não foi judicial, esse foi extrajudicial. Extrajudicial. Então Só foi que mais aí rápido. E aí eu comecei como assistente técnico desse condomínio em vários processos. Que aí o que eu acho assim, quem quer ser perito judicial tem uma vivência muito boa como assistente técnico. É onde você aprende muita coisa. E como que faz para ser assistente técnico? Primeiro, você tem que conhecer.
né? Que eu falo. Não adianta você não conhecer. E o assistente técnico ele tem que ser uma pessoa, um engenheiro de confiança com que a pessoa procure. Não tem uma regra, né? Não tem uma formação de assistente técnico, né? Geralmente é uma pessoa com quem a empresa ou uma pessoa física confia, com capacidade técnica para poder fazer um laudo ou um acompanhamento de uma perícia judicial, e aí ela é escolhida. E às vezes ganha mais Entendi. do que o perito. Ah, é? Pô, certeza. Bom, você pode falar em ganhos? Eu não sei se a gente pode falar em ganhos. Não estou falando Pode, dos seus, pode. tá? Mas é uma média de ganhos aí nessa área de perito judicial, de perícias, né? Não, Não só não, judicial, né? não tem média, porque o trabalho depende muito da demanda que ele vai ser necessária, né? Porque eu já vi Entendi. casos, já participei de casos onde perícias eram fixadas em R$ 650, como Nossa, eu já vi casos que foram pagos R$ 92.000 para o perito. E ele entendi. ficou 2 dias fazendo a diligência e Aham, montou um laudo de 1.000 folhas. entendi. Mas 1.000 R$ 90.000 folhas. é muito bom. Cara, R$ 90.000 é um dinheirinho bom mesmo. Mas não tem Eu fui fórmula assistente pronta. técnico, não fui eu fui assistente técnico. Eu falei, meu Deus do céu, eu quero fazer uma perícia dessa. Nossa, né? Com certeza. Mas então não tem como falar esse valor que você pode ganhar aqui, não, tudo é variável. Tudo é E variável. o Guga, quando você começou, né, que você falou, a sua primeira perícia efetiva, aí, vou considerar a primeira perícia que foi para você mesmo, que foi extrajudicial, que você montou o laudo, passou para a construtora e tal. Você tinha feito algum tipo de curso, né? Porque você começou a sua fala falando que quem quer ser perito é uma das premissas que é não parar de estudar, né? Que é sempre se aprimorando, conhecendo e essa coisa toda. Né? O que, claro, eu concordo plenamente com você, até nem se a pessoa não vai ser perito, ela tem que continuar estudando, né? Mas você teve que fazer algum curso específico, já que a premissa básica para ser perito é ter um diploma de graduação, né? Ter um diploma de graduação e experiência se possível, experiência prática, Uhum. certo? Conhecer muito bem daquilo que se está periciando, ou daquela área que você assumiu para fazer. Mas, tirando isso, você teve que fazer algum curso? Porque você fala em uma linguagem que você citou, né? Linguagem forense, né? Diligência, quesitos e tal. E é uma linguagem, pelo menos para mim, que é muito diferente mesmo. É uma linguagem muito jurídica, né? Sim. Você aprendeu a fazer isso tipo sozinho ou você teve que fazer um curso aí para poder atuar melhor, sabe? Ou até porque você já era homologado, né? Já tinha feito o cadastro. Então, mas para atuar melhor mesmo, para poder escrever, para poder se comunicar junto com o juiz, enfim, nessa linguagem. Como que foi Eu isso não, aí? eu não fiz curso, né? Eu não fiz curso específico para isso. Eu li muito, eu comprava Aham. livros relacionados. Existe uma literatura muito extensa sobre perícia. Ah, é? Nossa, Legal. muito, muito. E hoje, na internet, se acha tudo. Você consegue tudo, você consegue se formar só com a internet, com o conteúdo que a internet dá, entendeu? Então, o que veio para mim veio mais a questão dessa leitura, dessa pesquisa, e aí eu comecei, que eu falei, eu entrei, eu já peguei e falei, quero ser perito judicial, fui jogando currículo, apareceu esse primeiro, depois não apareceu mais. Só Aham. que aí eu comecei a fazer esse assistente técnico. Aí você vai pegando, você vai lendo os laudos, você vai lendo as iniciais, você vai começando a entender como é que é a linguagem, o seu vocabulário tem que estar muito bom, porque o vocabulário, o vocabulário de advogado é aquela coisa, né? É muito extenso. É uma linguagem, é como se fosse um outro idioma. Exatamente. A linguagem de juiz com um advogado é como se fosse outro idioma. E você entra no meio, você começa a estudar e começa a aprender a falar, escrever, se comportar como tal também.
Então, o que vale é o estudo. Existem cursos hoje? Existem. Existem muitos cursos, né? Mas não é uma premissa você fazer um curso desse para se tornar um perito. Ah, entendi. Porque eu já tinha Muito lido mais que profissional. precisava fazer o curso, sabe? Não. Então, não Faz tem um nada curso a de ver. engenharia civil. Ah, pronto, aí já dá para ser, se tiver experiência e muita vontade de aprender É, essa linguagem que é bem, essa linguagem jurídica é é surreal, complicado. É complicado. surreal. Ele tem muito do É, latim, né? muito, muito. É que assim, uma vez uma amiga minha que é advogada, ela estava falando, Mari, mas a gente fala assim porque existe não uma pressão, mas existe uma coisa assim um certo prestígio. Por quê? Uma Porque se o conduta, juiz. um código de conduta. Então, mas é uma conduta, mas um certo prestígio também. Por quê? Porque se eu estou numa linguagem muito técnica, a jurídica, que seja, eu estou excluindo o outro, eu não deixo aquele outro participar, né? Então, ela é também uma linguagem excludente também, de certa Sim. forma, porque só eu, né, que sou formado, e o juiz, enfim, só quem é da área consegue entender, ou uma pessoa super culta, que lê, enfim, isso foram palavras dela, tá? Me Sim, sim. falando. Mas eu não acho que não deixa de ser verdade, porque Não. Acho que cada área tem a sua tribo, né? sim, Imagina sim, você falar slump para um advogado, não vai saber o ele não que vai que saber o é. que é, exatamente. Ó, o traço está errado do computador, não vai saber o que é. Que é isso? Exatamente, Então, né? Cada um meio que na sua área, assim. Mas eu é achei que isso. foi legal porque partiu de uma pessoa que é da própria área jurídica mesmo, né? E aí, só Uhum. fazendo um super parênteses aqui, né? Ô, Guga, então você falou que não precisa na teoria não precisa de um curso, eu achei que precisasse. E aí você comentou também que você é membro titular do Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias, né, do IBAP. Eu sei que o IBAP é um instituto ele é grande, ele tem uma sonoridade grande também em relação às avaliações, perícias, né? Oferece cursos também. Gente, a gente não está fazendo merchan de nada aqui, tá? É só, né? A gente não ganha É um nada, instituto. ninguém está É um patrocinando a instituto. gente. Aqui é só um bate-papo mesmo. Como que alguém se torna membro de um instituto desse? Eu achei que você tivesse feito o curso, por isso que eu te perguntei, Não, entendeu? Eu achei ó, tipo, você faz o curso e se torna membro, então não é assim. eu vou te contar como é que eu conheci o IBAP primeiro, né? Eu Uhum. estava tendo uma aula quando eu era lá na Unicamp, né? Quando eu era Uhum. tecnólogo, e foi um professor não podia dar aula e foi um gerente de qualidade de uma construtora dar aula no lugar dele. Uhum. Era uma aula, acho que era de patologia, eu não me lembro direito. Eu só sei que ele falou assim, que eles lá na construtora eles recebem diversos laudos, né, contestando, só que quando ele via que o laudo tinha uma chancela do IBAP, ele falava assim, peraí que esse cara sabe o que está falando. Eu falei, vamos atrás. Aí eu fui atrás, descobri que conheci o IBAP, né? E aí ele tem todo um procedimento para você entrar. Ou você participa dos cursos que eles têm uma pós-graduação de perícias, né, que eles dão, ou você faz parte desses cursos, né, do IBAP, ou você envia laudos para que eles façam a avaliação para saber se seu laudo é compatível ao requisito mínimo que eles têm lá para poder ser um membro titular. E o meu caso foi Ah, esse aí. Eu entrei em 2016 por consulta de laudos. Eu mandei a documentação, mandei os laudos, eles avaliaram, e aí eu comecei a fazer parte do IBAP. E, entendi. Então, logicamente, o IBAP é uma referência para a parte de perícia. A, a, então, a procura vem desculpa. mais pelo IBAP do que por outra coisa. Eles fazem Entendi. consulta, né? Ah, entendi. Mas é legal você falar assim, não, porque eu fui atrás, porque um cara de uma construtora falou que ele prestava mais atenção nos laudos que vinham com a chancela do instituto. Tipo, ele não falou de outra coisa, né? Isso que marcou, e aí você Isso falou, que opa, peraí, que marcou. eu vou atrás eu vou atrás disso aí. É legal. Pô, interessante isso. Eu achei que, nossa, gostei de saber disso aí, é legal.
mesmo. É. Bacana. Ô, Guga, e a gente já tinha falado que essa coisa de perito dá dinheiro, né? Que, enfim, tem até, às vezes, a gente escuta bastante o pessoal falando, ah, nossa, faz o curso de perícia e você consegue atuar como perito só tendo diploma, consegue, porque legalmente a gente pode fazer isso, né? Premissa básica, beleza. Mas o que você considera, assim, na sua opinião, essencial, né, para alguém que queira atuar como perito judicial ou extrajudicial? Tanto na questão dos conhecimentos técnicos, né? Ah, então, poxa, saber tecnicamente sobre a área, né? A questão jurídica também, mas outras habilidades, sei lá, socioemocionais, habilidades sociais mesmo, sabe? O que você, na sua experiência aí, enquanto perito, o que você considera essencial? Primeiro, você tem que ser imparcial. Você vai escutar choro de um lado, choro de um outro, mas você tem que saber filtrar tudo que você escuta, né? Então, Porque esse negócio de coração mole, esquece. esquece, esquece, não Ali tem você como. tá só ouvindo e você não toma partido de ninguém. Você faz uma análise técnica. Você não tem, o perito ele não tem propriedade para poder responsabilizar. Ele não pode dar um laudo falando, o responsável por isso é tal. Não pode. Quem vai falar isso é o juiz. Ah, Você porque vai passar isso por... envolve a responsabilidade também, né? Que a gente estava falando antes. Sim, com certeza. Você não pode dar, você não vai julgar. Você vai mostrar para o juiz o que está acontecendo. Ele que vai ter a competência para poder julgar se está certo ou não. É o próprio juiz. Uhum. Então, a imparcialidade é a melhor coisa, a máxima coisa que o perito tem, a mínima, né? Tem que ser imparcial. Tem Você que ser vai imparcial. escutar, não vai escutar pessoa chorando de um lado, falando que está errado, briga. Diligência, às vezes, tem uns bate-bocas, tem que ter controle dessa situação também, saber controlar a diligência, não tem bate-boca. Não tem esses problemas. Tem diligências que são tranquilas, tem diligências que são, nossa senhora, muito fervo. Verdade, fogo no Tem, parquinho. tem sim. E essas diligências, elas acontecem no local, elas não No acontecem tipo local. na vara. É no local. Não, no local. Você Ah, pode ser, se o juiz achar necessário que você vá prestar esclarecimentos, né, presencialmente, né, agora que não é, né, mas você ir no fórum para prestar esclarecimento, ele pode. entendi. Tem alguma dúvida, mas geralmente é tudo online. Tudo online ou por meio de manifestação protocolar. Entendi. Agora, que esse momento de pandemia que a gente está passando, você sentiu que diminuiu, assim, as perícias? Porque você faz as duas, né? Judicial e a extra. Você achou que diminuiu a quantidade Na, de pessoas entrando em contato, enfim, de possibilidade de propostas e tal? a partir de agosto do ano passado, né, que foi quando começaram a abrir os fóruns, né, aí acho que veio um turbilhão de chamados, né, porque ficou muito tempo parado. E aí é o que estava represado lá, eles estavam soltando, né? Mas como as pessoas, por causa da pandemia, ficaram mais em casa, alguns problemas começaram a se incomodar e aí eles sugeriram mais, pediram mais laudos extrajudiciais. Entendi. Teve esse aumento também, porque o pessoal ficou em casa, que lá incomodava e não prestava atenção. Agora ele presta atenção e falou, opa, peraí, tá começando, tá chegando no prazo de garantia. Chamou o Aí ele cara, chamei a vai. consultora e não está querendo dar garantia? Opa, peraí, vamos lá, vamos chamar um perito aqui. Vamos chamar um engenheiro. Pá. Aí, Você atua bastante nessa área de patologias em edificações, e aí você vai analisar essa parte dessas patologias, de fazer os laudos e ver se está dentro da garantia, se não está, e sim, tracionar a construtora. sim, sim. Tá. E isso aí, até mesmo o que eu falei de equalização de orçamento, também entra.
Aham. Tá? Um caso onde teve uma concessionária de energia que trocou uma linha de transmissão que foi paga por uma linha rural onde os sitiantes que pagaram. Ele queria ser ressarcido porque ele pagou. Entrou numa esfera judicial também. Teve Entendi. perícia. Entendi. Ô, E tem Guga, todos os campos, elétrica, construção civil, química, biológica, tem todos os campos. e aí Não é você porque atua na área da construção civil mais. construção Você civil. pega também essa parte elétrica. Essa parte elétrica, ela entraria na parte de construção civil também ou não? Ela entra, eu fui assistente técnico como sendo um engenheiro civil e o perito era um engenheiro elétrico. Mas como Ah, eu tenho a formação de eletrotécnica e no curso de engenharia civil verdade. nós temos o curso de elétrica, né? Aham. Então, isso favorece, né? Ah, é E não, verdade, você é técnica eletrotécnica. Então, você é, manja dos rolês aí. eu tento. Não, é que você Mas é manja, gente. uma, É uma área que, pelo amor de Deus, né? Eu não tenho a menor capacidade para estudar essa área. para você ter uma ideia, nesse processo, eu tive que voltar, ver meus livros para ver questões de distribuição de energia, para saber a Entendi, composição certinha de uma linha. Então, entendi. estudo. Você pega e estuda sempre. Estuda sempre. Caraca, quanta coisa. Então, e aí a gente estava falando das habilidades, né? Ó, que volta que a gente deu. A gente estava falando das habilidades, e aí você citou a imparcialidade e a questão do controle emocional, para você não se deixar envolver ali por possíveis brigas que podem acontecer quando tiver as diligências e tal. Em relação à questão técnica, vai de encontro com aquilo que você tinha falado, de estudar, da pessoa pesquisar, de fazer curso quando tem que fazer, quando achar que deve fazer, mas de pesquisar mesmo, sabe? De estudar, vai nesse encontro? Vai sim, vai sim. E o que é bom também, que nada impede de você angariar ou contratar peritos com, vamos falar, as mentes superiores, né? Ah, eu tenho uma perícia de barragem. Puta, preciso achar um cara bom de barragem para me ajudar nisso aqui. Nada impede. Você pode Ah, contratar. legal. Você pode Entendi. contratar um auxiliar. Tanto na parte judicial, você como perito, quanto um assistente técnico. Ó, preciso de uma pessoa que conheça pontes. Ó, vai lá e angaria o cara. Ó, Entendi. um engenheiro calculista. Eu preciso para poder fazer o cálculo da laje, porque um quesito pediu aqui qual que é a carga máxima suportada nesse ponto. Chame contrate um calculista junto para trabalhar com você. Entendi. Então, é Aí esses possível. honorários dele já ficam inclusos na proposta Sim, que sim. você passa. Faz É, sentido, né? Porque ninguém sabe de tudo. ninguém sabia de tudo. Ninguém sabe de tudo. Imagina? Ah, entendi. Faz sentido. Ô, Guga, para a gente finalizar aqui, né? Já passamos um pouquinho do nosso horário. Quais dicas você poderia falar aqui, dar? De que dicas você poderia dar para aqueles profissionais que estão querendo virar peritos, trabalhar com perícias? O que você pode falar para o pessoal? Primeiro, nunca trabalhar na incerteza. Nunca fazer as coisas na incerteza, né? Porque você está mexendo com uma coisa de grande responsabilidade. Então, o achismo em perícia não funciona. Você tem que a palavra perita porque você tem que saber bem do que você está falando e falar com assertividade. E outra, nunca pare de estudar, porque a próxima perícia pode ser o que você está estudando agora. Conheça bem as normas, leiam bem as normas, se atualize, que as normas se atualizam direto, tem atualização de norma. Então, é sempre bom você ficar atualizado na literatura normativa. Maravilha. Então, trabalhar, nunca, não existe achismo na perícia, nunca pare de estudar. E também, né, como você citou, o controle emocional ali, lidar, né, desenvolver bem essas soft skills, né? Controle Sim, com certeza. emocional, né, a imparcialidade, não tomar partido de nada. Que legal, muito bom, É isso mesmo. maravilha. Ô, Guga, tem mais alguma coisa que você gostaria de falar para o pessoal que a gente não abordou assim?
Uma coisa que eu sempre falo para todo mundo quando eu sou perguntado, né, dos novos profissionais, né? Se você está fazendo uma faculdade de engenharia, né, sugue o seu professor. Ele tem muita informação. Não fique no básico, seja diferenciado, porque só assim que você consegue ser uma pessoa diferenciada no mercado de trabalho. Porque no mercado fora, né, depois que sair da faculdade, a conta chega. E se você não souber direito o que você está fazendo, você vai ser jogado para trás. Então, esse é um recado que eu dou para o pessoal que está aí sendo graduando, né? Os graduandos, os pós-graduandos, os mestrandos, doutorando sabe, né? Mestrando sabe também, né? Ah, não, mas é bom, né? Porque o mestrando, o doutorando, ele tá um nível abaixo ainda do orientador, né? Ah, mas Do é professor, verdade, ele é tá um nível verdade, abaixo ainda, então tem que é sugar verdade. mesmo. Tem que sugar. A informação é para ser adquirida e Legal. compartilhada. Você sabe que eu falo isso para os meus alunos também, né? Gente, vocês têm que sugar os professores, porque aqui fora o mercado peneira. O mercado peneira, e peneira mesmo, né? O Com mercado não tem certeza. dó, não. Ele bate, Para você ele tem falar dó. bem, para falar bem, é mais fácil você ser falado mal do que bem. Muito mais fácil. Nossa, muito O mais. mal destaca. Muito mais. Para destruir a reputação que você levou anos para conquistar é 5 minutos, É isso né? mesmo. É muito. É como se fosse um prédio, né? A gente demora anos para construir qualquer coisinha, né? Dependendo do que tem ali, já Tem vem abaixo, 15 colapsa. pilares, quebra um para você ver. É, exatamente. Acabou. Já era. Já É, é. Ai, muito bom. Guga, adorei, já vou encerrando aqui, adorei o muito nosso de legal. papo aqui, foi muito bom, espero que você tenha gostado. Adorei também. Eu acho que foi muito. Você trouxe muitas informações interessantes aqui. Eu tenho várias anotações, então pode ser que o pessoal pergunte aqui, entre em contato. Eu vou deixar os seus contatos aqui na descrição do vídeo, tá? Gente, se vocês quiserem entrar em contato, tiverem alguma dúvida também, podem entrar em contato. Nossa, quanto contato, né? Desculpem a redundância aqui, Pode ir né? atrás, pode Olha, fazer pergunta, olha, pode encher o saco, pode né? sugar. Pode sugar, olha, fica disponível, o Gustavo está disponível aqui, né? Então, Guga, mais uma vez, obrigada. Pessoal, na descrição do vídeo aqui tem os links pro Gustavo, o que ele falou e tal. Ô, Guga, você tem alguma. Você falou que é uma extensa literatura, né? Tem alguns autores mais. Que são melhores, não vou falar melhores, alguns autores são mais relevantes, que você julga mais relevantes para a sua formação, que você Nossa, poderia passar para o pessoal? cada área tem o seu mago, né? Cada área. Ó, para você ter uma ideia, eu fiz um dia uma perícia onde o perito era um dos autores de livros que eu lia, que eu tinha. Putz, nossa, isso aí dá um. Nossa, mas, cara, você fica até sem chão, não é? Não, Você falar com uma pessoa dessa? essa perícia é o Tito, né? Ele é especialista em grafoscopia, né? Mas ele estava fazendo uma perícia de engenharia civil porque ele é engenheiro civil. Só que aí esse estava acontecendo e aí eu lembrei, falei, nossa, é o Tito, papapá. Ele pegou, me deu um livro, super, olha, me Nossa, deu um livro, autografou, olha que legal, olha que experiência bacana. nossa. E teve um outro caso, que eu não vou lembrar o nome acho que era o Carlos Daniel. Eu fui chamado para ser assistente técnico, aí eu vi o perito, eu falei assim, não, ele era assistente técnico da outra parte. Eu falei, nossa senhora. Você imagina, Vai estou na roça, né? pô, o cara é conceituado, vai ser eu contra ele. Pô, que legal, foi muito bom. Conversei com ele, excelente. Mas cada área tem seu mago, cada área tem seu mestre, né? Então, você pode. A Pini tem muitos livros destinados é uma editora que tem muitos livros destinados à engenharia legal. Na internet você vai achar muita coisa. Você procurar, Legal, você vai bacana. achar Se o muita pessoal coisa. pesquisar sobre engenharia legal,
encontra bastante. Eu gosto muito dos livros da Ó, Pini, eu acho que eles são. Eu gosto, assim, da vertente deles. Então, se o engenharia pessoal legal. pesquisar sobre engenharia legal, consegue vários livros, literatura extensa aí a respeito. Engenharia legal, engenharia diagnóstica, engenharia de perícias. Então, são termos que são usualmente aplicados aí, né, nessa parte, né? Legal. E daí eu coloco aqui na descrição também do vídeo, porque é legal, né? Às vezes o pessoal ah, quer estudar mais sobre a área, gostou aqui da live, gostou, quer fazer isso para a vida. Então, fica interessante saber pelo menos o caminho ali que ele tem que percorrer, né? Sim, Engenharia sim. legal, engenharia diagnóstica e engenharia de perícias. E aquele site que você tinha falado é portalauxiliaresdajustiça.com.br? Acho que você procura no Google, porque ele tem o Aham. .sp.gov.br, Ah, tá né? bom. Então Tá. pesquisa no Google, Auxiliares da Justiça, TJ, vai aparecer lá. Tá. Ah, legal. DTJ. Não. Tá bom. De justiça. Maravilha. Então, beleza. Então, agora nós vamos encerrando aqui. Guga, mais uma vez, obrigada, né, pela Agradeço. paciência, obrigada por ter aceitado o convite, né, bater esse papo gostoso aqui com a gente. Pessoal, se vocês assistiram até o final, comentem aqui, assistir até o final. Se ficou alguma dúvida, pode colocar aqui ou entrar em contato com o Gustavo também. Eu vou deixar o link dele aqui na descrição do vídeo também. Não se esqueça de compartilhar, de curtir, de comentar aqui sobre os vídeos. Enfim, fiquem sempre muito à vontade. Estamos também lá no Instagram. Meu perfil é o @mariana.burato. Gugas, tem Insta também? Tem a Geoperícias, tem Instagram também. Como Tem que é o Insta? Geoperícias, @geoperícias no plural. No plural. Então, ó, já segue aí, @mariana.burato e @geoperícias lá no Instagram também. E aí vocês podem ficar à vontade para falar com o Guga, com o Gustavo, com o engenheiro Gustavo, né? Com o A Guga Mariana, aqui. para Mari, é Guga. Então, gente. É Mari, Guga. Ah, tá tudo aí na Estamos em atividade, né, casa. gente? Estamos em casa. Estamos em casa. Mas, enfim, queria agradecer mais uma vez. Pessoal, Obrigado a agradeço a você. atenção de vocês. Vocês já sabem, né? Curtir, comentar, enfim, fazer toda essa prática que já é de prática aqui no canal, certo? E vocês podem sugerir temas também para os próximos de Papo Faburato, fiquem sempre muito à vontade para fazer isso. Então, vou encerrando por aqui, agradeço a atenção de vocês e a gente se vê em breve. Até mais. Tchau, tchau.